Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e nós estamos estudando juntos o livro de Marcos. O livro de Marcos conta a história de Jesus Cristo, cena a cena, episódio após episódio, querendo nos ensinar sobre como nós podemos seguir a Cristo Jesus, sobre o que nós devemos fazer para seguir o Mestre, como é que nós nos identificamos como seguidores de Cristo na nossa jornada e na nossa vida. À medida que lemos a história de Jesus, nós encontramos a nossa história, nós encontramos o nosso lugar atrás do nosso Mestre. Esse livro é dividido em 3 partes, falando sobre o começo, a parte central do ministério de Jesus Cristo, onde ele discipula de maneira intencional e intensa os seus discípulos, e a parte final, que é esse grande preparativo para o fim. A história de Jesus Cristo é uma grande jornada de Jesus da Galiléia e muitos outros lugares por onde ele passa, em direção a Jerusalém, onde ele será entregue aos homens e onde ele será morto. E a terceira parte desse evangelho nos prepara para esse momento mais fúnebre da própria história de Jesus Cristo, onde nós vamos ver os eventos que antecedem a crucificação do nosso Senhor. O modo como o Mateus escreve esse evangelho, ele demonstra essa preparação a partir de pequenas dicas que ele vai dando. Lembre-se que Jesus teve embates, sérios embates com os líderes. Jesus ele redefiniu as funções do templo, ele cultivou uma presença que foi percebida como ameaçadora para a liderança, e não à toa eles procuravam uma razão para colocar Jesus para morrer. Entre todo esse processo, no capítulo 13, Jesus Cristo vai falar sobre a destruição do templo e sobre os eventos futuros, e falando sobre os eventos futuros, ele conta uma parábola de um senhor que dá autoridade aos seus servos, pedindo para que eles vigiem. E ele pede para que eles vigiem porque eles não sabem quando o dono voltará. Eles não sabem quando esse dia de perseguição, esse dia de problema vai acontecer. Mas o modo como Jesus apresenta isso é muito interessante. Jesus Cristo diz lá no capítulo 13, versículos 35, ele diz: "Vocês não sabem quando o dono da casa virá, se será à tarde, se será no meio da noite, se será ao cantar do galo, ou se será pela manhã." E esse é um modo muito sutil de Marcos de apresentar o modo como ele vai contar os últimos momentos de Jesus, a última noite de Jesus. E essas pontuações, à tarde, no meio da noite, o cantar do galo, ou pela manhã, marcam transições dessa história. Nós vimos na mensagem da semana passada que, ao cair da tarde, Jesus Cristo esteve com seus discípulos para celebrar com eles a ceia, e que no meio da noite ele os convida a vigiar, mas eles fracassam miseravelmente, e o início do fim da prisão de Jesus Cristo acontece naquele contexto. E 2 desses eventos acontecem, que marcam esse momento de perseguição, acontecem na história de Jesus Cristo. E no processo de estudar essas coisas, nós percebemos que Marcos ele consistentemente apresenta o fracasso dos discípulos diante do discipulado de Cristo Jesus, diante da missão de seguir o Mestre. Nós vemos que, ao invés de seguir o Mestre, Judas decide traí-lo. Nós vemos que, ao invés de negar a si mesmo, Pedro ele vai autossuficiente afirmar sua confiança e vai acabar negando o Mestre. E nós vimos que, ao invés de tomar a sua cruz e encarar os sofrimentos e dificuldades da vida, todos os discípulos fugiram. A história dos últimos momentos de Jesus, a história da última noite de Jesus com seus discípulos, ela é marcada por um profundo fracasso dos seus discípulos. Eles fazem exatamente o oposto do que ele ensina os seus discípulos a fazerem como seguidores de Cristo. Mas é no coração dessa história de fracasso, é no coração dessa história de traição, negação e abandono que nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo manifestar o seu amor, e ele firma um pacto com esses homens, ele firma uma aliança com esses homens. Ele diz: esse é meu corpo entregue por vocês, esse é meu sangue derramado por muitos. E esse pacto firmado é uma demonstração do amor de Deus, que ainda que seus discípulos fossem fracos, ainda que seus discípulos fracassassem, ainda que os seus discípulos abandonassem o seu posto,
Eles eram profundamente amados pelo Senhor e é por esses homens que fracassam, por esses homens fracos, que Jesus Cristo se dá a morrer para salvar. E no meio dessa história, enquanto esses eventos estão acontecendo, nós vemos os discípulos, nós vemos o evangelista Marcos apresentando a história de Jesus, demonstrando diferentes contrastes. Por toda a história nós vimos os discípulos sendo contrastados com a multidão, nós vimos os discípulos sendo contrastados com as autoridades judaicas, com entidades demoníacas, nós vimos os discípulos sendo contrastados com pessoas específicas da multidão. E o tempo inteiro em que Marcos usa esse contraste, ele quer nos ensinar o que nós devemos fazer. Na última parte desse evangelho, os discípulos estão sendo contrastados com as autoridades judaicas e a expectativa de Jesus para os seus discípulos está sendo apresentado no oposto daquilo que nós vemos acontecendo com as autoridades judaicas, e com isso nós vamos aprendendo de uma maneira ainda mais clara qual é o nosso lugar e qual é a expectativa que o nosso Senhor tem. Mas sobrou para Pedro a triste missão de ser contrastado com o nosso Senhor. Chegou um momento em que nós estamos olhando para a história, a história dos últimos momentos de Jesus, e nós veremos Pedro sendo contrastado com o nosso Senhor. E claro, quando nós vemos um contraste desse sendo apresentado, nós temos a certeza de que as coisas não vão ficar muito bem para Pedro. Em defesa de Pedro, talvez eu diria que qualquer um de nós, contrastado com Cristo Jesus, nós ficaríamos em falta. Mas o que vai acontecer na história de hoje é que nós vamos ver dois eventos. Nós vamos ver dois julgamentos. Nós vamos ver 3 acusações para cada um dos réus. E nós vamos ver o diferente resultado encontrado em cada uma dessas histórias, e o contraste entre elas vai demonstrar para nós o que é que significa negar a nós mesmos. Como nós vimos na semana passada, Jesus Cristo já tinha predito que Pedro o negaria. Jesus Cristo já tinha dito para Pedro que em algum momento naquela noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria. Mas cheio de si ele teria dito: jamais. Ainda que os outros façam isso, eu jamais. Existia uma autoconfiança nele. E o que nós vamos ver na história de hoje é que a história da negação de Pedro e a história do julgamento de Jesus, elas serão entretecidas nos versículos, no capítulo 14, versículo 53 até o versículo 72. E no meio dessa história entretecida, a história do julgamento de Jesus e a história da negação de Pedro, nós vamos entender que Marcos quer nos ensinar, quer nos explicar o que Jesus Cristo quis dizer. Se você quiser ser meu seguidor, você precisa negar a si mesmo. Essas são 2 histórias entretecidas para nos ensinar o significado de negar a si mesmo e seguir a Cristo Jesus. Mas vamos lá, vamos começar pelas histórias, vamos começar pela história de Cristo Jesus. A história de Cristo Jesus ela é iniciada no versículo 53 e ela vai seguir até o versículo 65. E nessa história apresentada, nós vamos encontrar a fidelidade de Cristo Jesus ante o sofrimento. Esse é um momento em que Cristo Jesus sabe que ele vai sofrer. Ele sabe o que o espera e ele sabe que o sofrimento está à sua frente. Mas no momento em que isso vai acontecer, durante o seu julgamento, ele vai manter uma postura de fidelidade. Observe como a história é contada por Marcos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Em outras palavras, todos aqueles que pertenciam a algum tipo de grupo religioso de oposição a Jesus Cristo se encontravam juntos nesse momento, debaixo da liderança do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era mais do que somente uma figura religiosa. O sumo sacerdote, ele representava a estrutura de Israel, seja na sua religião, seja no seu julgamento. Debaixo dele estavam todos os principais sacerdotes, eles estavam juntos com os escribas. Ele, de alguma forma, representava as lideranças, ele representava diferentes frentes da liderança de Israel. E Jesus Cristo está diante desse homem. Jesus Cristo está cercado por todos os seus opositores. A situação era de risco. A situação era de um julgamento que poderia caminhar para sua execução.
Sofrimento estava às portas, mas Jesus Cristo mantém a sua fidelidade. Versículo 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Nós vemos aqui que existia um esforço coordenado dos sacerdotes e de todo o sinédrio. O sinédrio ele representava uma área educacional e jurídica daqueles dias. Crianças eram ensinadas no sinédrio, a lei era apresentada era estudada naquele contexto, problemas pessoais eram resolvidos pelo sinédrio. Eles estavam juntos com todos os sacerdotes, provavelmente todos aqueles funcionários do templo que o viram entrar e exorcizar o templo estavam ali naquele momento prontos para fazer um julgamento contra Jesus Cristo. E ao que tudo indica, eles procuravam qualquer tipo de testemunho que pudesse condenar Jesus Cristo à morte. Qualquer testemunho. Eles precisavam de algum tipo de evidência que Jesus tivesse violado alguma lei, uma lei que fosse importante o suficiente para que o resultado do julgamento fosse levá-lo até a morte. E observe que o versículo seguinte completa o que acontecia. Muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Não somente eles procuravam qualquer tipo, eles estavam dispostos a usar de mentira para condenar Cristo Jesus. Diante do sofrimento, diante de autoridades que estão sendo injustas no seu julgamento e que procuram qualquer tipo de testemunho, eles estão vendo um cenário agora, inclusive, de aceitar mentiras. E para piorar, não somente eles aceitavam mentiras, como o resultado disso é que os testemunhos não eram coerentes. Jesus Cristo está diante de um cenário terrível. As acusações estão sendo montadas contra ele. Mentiras estão sendo usadas. As autoridades do povo estão ali. Mas o testemunho deles ainda assim não era coerente. E o que é que Jesus Cristo faz diante disso? Ele levanta? Ele se defende? Não. Ele corrige os seus opositores? Não. Ele faz alguma coisa para pontuar a falsidade do testemunho que eles têm? Não. Tudo o que nós vemos de Jesus nesse momento é um completo silêncio. Nós não sabemos, nós não ouvimos uma palavra de Jesus Cristo. Nós não vemos Marcos descrever nenhuma de suas palavras. Tudo o que o nosso Senhor faz é ficar em silêncio. Ele não se defende. Ele era como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Ele estava pronto para morrer, pronto para enfrentar o seu sofrimento. Jesus Cristo, diante das acusações, responde com silêncio. Mas a história continua. E nós vemos um segundo movimento de acusação contra Jesus Cristo acontecendo. Versículo 57. Levantando-se alguns, não eram somente uma pessoa, eram várias pessoas. Eles testificavam falsamente. Observe, nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. É muito interessante que parte do testemunho apresentado aqui, ele tem tons de verdade. De fato, Jesus Cristo tinha dito sobre a destruição do santuário. De fato, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus tinha dado a entender que ele mesmo ressuscitaria. Mas as histórias estão sendo contadas de tal forma que dão a entender que Jesus Cristo é alguma espécie de empreendedor divino. Ele se destruiria aquele templo e ele mesmo construiria outro não feitos por mãos humanas. É como se ele tivesse um grande projeto acontecendo ali e que ele fosse o executor de uma grande nova revolução. Talvez a oposição de Jesus Cristo ao templo tivesse fazendo parte daquilo que acontece aqui. Aquele movimento de Cristo Jesus de reagir à destruição do propósito do templo e das funcionalidades do templo, quando ele entra e exorciza, talvez isso estivesse funcionando aqui como um tipo de acusação contra ele. Mas, novamente, as afirmações feitas aqui, elas não são totalmente verdadeiras, elas contêm elementos de verdade distorcida para propósitos específicos. Jesus Cristo está diante de uma acusação que deturpa o seu ensino, que deturpa o seu caráter, e ele sabe isso é um testemunho falso. Mas o versículo 59 completa: ainda assim, o testemunho não era coerente.
Pela segunda vez, Marcos nos diz, eles estão procurando, através de mentiras, encontrar algum tipo de testemunho que pudesse condenar Jesus Cristo à morte, mas ainda assim não existia coerência. Levantando-se o sumo sacerdote no meio deles, perguntou a Jesus Cristo: Não vai responder nada a esses que depõem contra ti? Você não vai falar nada? E a resposta que Marcos nos dá a respeito de Jesus, versículo 61, é muito clara. Ele guardou o silêncio e nada respondeu. Jesus Cristo sabia que ele estava sendo colocado em uma situação em que, se ele verbalizasse qualquer coisa, o que quer que ele falasse seria usado contra ele. E então eles teriam o testemunho de Jesus e eles não precisariam mais de testemunha nenhuma. Mas diante dos seus acusadores, pela segunda vez, nós vemos Jesus Cristo em silêncio. A primeira rodada de acusações, o mestre não se mexe. Segunda rodada de acusações falsas, o Senhor não se mexe. Vem então a terceira rodada. A terceira rodada começa a ficar um pouco mais intensa e um pouco mais direta. A segunda parte do versículo 61 diz o seguinte: Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Opa! Essa afirmação ela é muito interessante. Nós lemos durante todo o Evangelho. A expressão tu és o Cristo apareceu nos lábios de Pedro quando ele reconhece quem Jesus Cristo é. O Filho de Deus apareceu várias vezes na voz dos demônios nesse Evangelho. Mas essa é a primeira vez que alguém, dentre os opositores, se levanta para Jesus Cristo e diz: É você o Cristo, o Filho do Deus bendito? É você mesmo esse tal de Messias? Você realmente se entende assim? E olha só o que Jesus Cristo faz. Abandonando completamente o silêncio e sabendo que estava diante de uma pergunta que o incriminaria e que o levaria à morte, Jesus Cristo disse o seguinte: Eu sou. Eu sou. Diante das acusações falsas, diante da possibilidade, diante do sofrimento e da perseguição que ele seguia ali mesmo, Jesus Cristo não abriu mão da sua identidade nem da sua missão. Muito pelo contrário, quando questionado sobre quem ele era, Jesus Cristo foi enfático em dizer: Eu sou. Você diz que eu sou o Cristo? Eu sou o Filho de Deus? Eu sou. Ele sabia que isso seria entendido como uma violação da lei. Ele sabia que isso seria entendido como uma blasfêmia. E ele sabia que isso o levaria à morte. Mas diante dos seus opositores, diante do sofrimento, Jesus Cristo foi fiel a quem ele é e à missão que ele tem. Ele não abriu mão. Ele negou o seu conforto, ele negou a possibilidade de liberação, ele negou talvez um outro projeto que desse para ele a liberdade. Ele nega a possibilidade de liberdade ao assumir quem ele é, e com isso Marcos nos ajuda a entender o que o nosso Senhor quis dizer quando ele disse: se você quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa abrir mão dos nossos projetos pessoais, abrir mão das nossas preferências, abrir mão dos nossos planos de segurança, conforto e enfrentar o sofrimento com fidelidade. Negar a si mesmo significa enfrentar com fidelidade o sofrimento, reconhecendo a nossa identidade e a nossa missão, como Jesus Cristo mesmo fez. E o resultado disso não poderia ser diferente. O sumo sacerdote, ele rasga suas vestes em um sinal de completo desprezo e diz: que necessidade nós temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, o que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Jesus Cristo não foi condenado pelo falso testemunho. Jesus Cristo não foi condenado pelas mentiras. Jesus Cristo não foi condenado por nenhuma outra coisa senão o seu próprio o seu próprio testemunho da sua identidade e da sua missão. Você é o Cristo? Eu sou o Cristo. Isso levou Jesus Cristo à morte. Jesus Cristo foi fiel em meio ao sofrimento. E o versículo 65 acrescenta uma triste nota a essa história. Puseram-se a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto,
dar murros e dizer: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Ele foi condenado à morte, mas a sua execução começou ali mesmo. O desprezo, o descaso e o sofrimento começou logo ali. Em outras palavras, diante do seu sofrimento, Jesus ele nega a sua segurança, o seu bem-estar e ele assume a sua identidade. É isso que significa negar a nós mesmos. É isso que significa negar. Nós vamos negar a nossa segurança e nós vamos assumir a nossa identidade. É isso que o Senhor nos ensina. E Marcos vai nos ensinar o mesmo ponto de um outro lado da moeda, nos contando a história de Pedro. Na história de Pedro, nós o veremos passando por 3 acusações, mas nós veremos um resultado completamente diferente. Quando contrastado com nosso Senhor, o apóstolo Pedro vai demonstrar que ele preferiu o fracasso diante do medo, ao invés da fidelidade diante da possibilidade de sofrimento. Pedro não estava sendo preso. Pedro não existia nenhum movimento entre as autoridades religiosas para prender ou matar a Pedro. Não existia nenhuma trama contra ele. Diante dele existia, quem sabe, a possibilidade de sofrer com Cristo Jesus. Mas Pedro, aquele cheio de si, aquele homem cheio de confiança que jamais abandonaria Jesus, se viu em uma situação em que ele foi dominado pelo medo. Dominado pelo medo. E o modo como Marcos faz o contraste é muito legal. Observe, versículo 66. Pedro, ele estava embaixo no pátio, veio uma das escravas do sumo sacerdote. Veio uma menina. Uma menina que tinha relações com o sumo sacerdote, sim, mas uma menina. Ele não está diante do sinédrio, ele não está diante das autoridades, ele não está diante dos escribas. Está diante de uma menina. O texto dá a entender, o modo como o texto é escrito, que essa não era uma mulher, era uma menina. Ela trabalhava a serviço do sumo sacerdote, mas uma criança. E diante dessa criança, Pedro, tomado por medo, começa a fraquejar, a tropeçar e a negar o nosso Senhor. Olha só o que acontece. Vendo a Pedro, que se aquecia, fixou nele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Opa! Mais uma vez, alguém entre os acusadores faz uma afirmação verdadeira sobre Jesus. O sumo sacerdote tinha dito que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus bendito. E essa menina diz: esse homem é discípulo do Jesus o Nazareno, aquele Jesus que veio de Nazaré. Mais uma vez, os opositores parecem ter razão. E diferente do que acontece com Cristo Jesus, em que as acusações eram falsas contra ele, em que as acusações eram modeladas para levá-lo à morte, essa menina fala com verdade. Essa menina faz uma afirmação verdadeira. Não existe distorção aqui. Não existe tentativa de falsidade. Não existe tentativa de, quem sabe, encontrar um meio para fazer com que Pedro fosse julgado e condenado. Na verdade, o cenário é muito mais favorável a ele. Mas versículo 68, mas ele negou, dizendo: eu não o conheço e eu nem entendo o que você está dizendo. E ele saiu, e quando ele sai, o galo canta pela primeira vez. Tinha uma dica de Jesus Cristo aqui. Ele tinha dito que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E a primeira vez o galo já cantou. A dica já foi dada, mas Pedro está tomado de profundo medo. E ele está sucumbindo diante dessa menina que sequer tem poder para julgá-lo, que sequer tem poder para fazer qualquer coisa com ele, mas ele está com medo. Ele está sendo acusado de maneira verdadeira. E o falso nessa história é ele. Ele é o mentiroso. É ele quem testemunha com falsidade nessa história. Mas a criada, vendo, tornou a dizer às pessoas que estavam em volta: esse homem é um deles. Essa é a segunda acusação que Pedro está sofrendo. Ele está sofrendo a acusação daquela menina, e agora ela está contaminando outras pessoas e dizendo: ele é um dos seguidores de Cristo Jesus. Mas observa, Pedro, versículo 69. 70. Ele outra vez negou. Outra vez. Segunda negativa. Segunda vez que a acusação verdadeira contra Pedro é feita e ele mente mais uma vez.
É ele quem testemunha com falsidade. O ambiente era muito melhor, muito propício para ele. Mas diante das suas duas primeiras acusações, o nosso amigo Pedro, o nosso irmão, ele nega mais uma vez. Mas o texto continua. Pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Pelo sotaque de Pedro, eles perceberam: você é galileu. E observe como a acusação começa: verdadeiramente. Existe verdade no que nós estamos falando. Essa é uma afirmação verdadeira. E eles concluem isso dizendo: verdadeiramente você é um deles. Nós sabemos disso. Nós percebemos isso. Você de fato era um deles. Terceira acusação. Terceira vez, verdade dita a Pedro. Mas 71, observe, ele começou a praguejar e jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. Enquanto os opositores usavam títulos para Jesus Cristo que o definiam como Cristo, o Filho de Deus, mesmo de que uma maneira negativa, existia uma ironia verdadeira em tudo aquilo ali. Ou na menina que chama Jesus Cristo de Nazareno, nós vemos Pedro chamar Cristo Jesus de esse homem. Profundo descaso com seu próprio Senhor. Diante de três acusações verdadeiras, tomado por medo, Pedro nega o nosso Senhor. Pedro manifesta o seu profundo fracasso diante do medo. Ao contrário do nosso Senhor, que manifesta fidelidade ante o sofrimento, o apóstolo Pedro, ele manifesta o seu fracasso diante do medo. Praguejar e jurar é basicamente um jeito enfático, muito forte de dizer: eu não conheço esse homem. Praguejar significa ameaçar, significa falar de um modo a condenar aqueles que estão ouvindo. Ele jura: eu não conheço esse homem. Versículo 72. Logo o galo cantou pela segunda vez. Logo o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse: antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás 3 vezes. Em outras palavras, diante da possibilidade, quem sabe, do sofrimento, da retaliação, quem sabe da zombaria das pessoas ao seu redor, Pedro ele escolheu a sua segurança. Pedro escolheu mentir. Pedro escolheu negar ao seu Senhor. Ele abandona a sua identidade, ele abandona a sua missão. Diferente de Cristo, que diante do sofrimento, ele mantém a sua identidade e missão, Pedro, ele abandona a sua identidade. Eu não conheço esse homem. Eu não tenho nada a ver com ele. E com isso Marcos demonstra, com esse paralelo, com essa comparação, ele demonstra o profundo fracasso de Pedro, o profundo fracasso dos discípulos e o nosso profundo fracasso. Nós somos exatamente assim. O modo como Marcos escreve essa história, apresentando 3 acusações mentirosas contra Cristo e 3 acusações verdadeiras contra Pedro. Nós vemos o nosso Senhor em silêncio 2 vezes e depois assumindo a sua identidade, ao passo que Pedro mente por 3 vezes. E no final, ele abandona a sua própria identidade. Nós temos exemplos positivo e negativo do que significa negar a si mesmo. Jesus Cristo nega a sua segurança, Jesus Cristo nega o seu conforto, mas ele assume a sua identidade. Pedro prefere o seu conforto. Pedro prefere abraçar ao medo e fracassa miseravelmente. Ele é aquele que, ao invés de negar a si mesmo, ele nega o Senhor. Nesses 2 exemplos, nós entendemos o que significa negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos significa assumir a nossa identidade e missão como seguidores de Cristo, independente do contexto que nós estamos enfrentando. As perseguições estão chegando, as acusações contra nós estão chegando, nem sempre serão verdadeiras, nem sempre serão pautadas na verdade, mas os dias de pessoas se levantando contra os cristãos, ele está chegando, pessoas se levantarem contra o cristianismo estão se levantando, pessoas se levantando contra Cristo mais uma vez. E nós vamos ter a oportunidade de nos preparar para esse dia. Diferente de Pedro, que foi tomado pelo susto da prisão de Cristo Jesus e que sem chão respondeu despreparado. Nós
temos a oportunidade de nos preparar para o dia em que nós vamos enfrentar as nossas perseguições e nós seremos convidados a negar o nosso Senhor. É bem possível que isso aconteça no ambiente de trabalho. É possível que isso aconteça entre familiares. É possível que isso aconteça de uma maneira mais dirigida, quem sabe, de cima para baixo, pelos poderes políticos dos nossos dias. Seja qual for o movimento que coloque sobre nós a possibilidade da perseguição e o sofrimento, nós precisamos nos preparar para esse dia, para que o nosso exemplo seja parecido com o de Cristo Jesus, que foi fiel ante ao sofrimento e não como Pedro, que fracassou diante do medo. Nós temos a oportunidade de colocarmos em xeque o nosso coração hoje e nos perguntar: será que se eu estivesse na situação em que Pedro enfrentou, será que eu manteria minha fidelidade como Cristo Jesus? Será que eu honraria o meu Senhor por negar a mim mesmo? Porque, acreditem, queridos, dias em que a nossa fé vai ser testada, eles estão chegando. Momentos em que nós vamos passar por possibilidades de sofrimento estão chegando. E o desafio que nós vemos nessa história é que nós não podemos abrir mão da nossa identidade como seguidores de Cristo Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos andar em fidelidade ante o sofrimento. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo modo claro e confrontador que a tua palavra nos exorta nessa manhã. Agradecemos o modo como o Senhor nos ensina e agradecemos o modo como o Senhor nos confronta. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de fidelidade ao Senhor, mesmo diante da possibilidade do sofrimento. Nos ajuda a andar de uma maneira que te agrada e que condiz com aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.